Olá, meu nome é Laísa, sou aluna do 10º período de Direito e hoje eu estou aqui para conversar com vocês referente à matéria de Criminologia, módulo 2, da professora Fernanda Bugai. A primeira pergunta é referente aos crimes de menor potencial ofensivo, que diz assim: por que os crimes de menor potencial ofensivo resultam em maior sentimento de vitimização? Os crimes de menor potencial ofensivo, exemplo, o furto, quando acontece, pega a vítima de surpresa. E esse sentimento de vitimização acontece porque é um sentimento de insegurança, né? Digamos assim que esse tipo de crime aconteça numa comunidade onde a vítima conheça aquele indivíduo que praticou aquele crime, então a vítima não saberia, assim, explicar esse sentimento de insegurança, de saber que aquele perigo iminente ocorreu com ela, então por isso esse sentimento de insegurança, né? Digamos assim, que o vizinho dela furtou ela, a casa dela, e ela sabe, ela conhece o infrator, vive na mesma comunidade, e isso daí aumentou o sentimento dessa pessoa referente à insegurança daquele tipo de delito que ela acabou de sofrer. A pergunta número 2 diz: quais as razões para as penas dos crimes de colarinho branco, que são crimes fortemente ofensivos e causam danos à população, possuírem penas cominadas menores do que aquelas cominadas aos crimes de menor potencial ofensivo? A resposta é a seguinte: os crimes de colarinho branco ocorrem por pessoas que têm algum acesso privilegiado. São pessoas que têm classes privilegiadas, são pessoas que elas têm recursos, né, para contratar advogados melhores, têm recursos para mexer nas investigações, tornar dificultosas as investigações, e isso acaba também não sendo de conhecimento público, porque esses crimes de colarinho branco, eles não são abertos, digamos, à sociedade. A sociedade, ela conhece, ela sabe, mas ela não sabe o quanto isso é grave, diferente de um crime de furto, um crime de menor potencial ofensivo, aonde a sociedade, a justiça já trata de uma maneira diferente. Então ocorre uma disparidade social referente ao tratamento desse tipo de crime. A pergunta número 3, ela refere-se ao porquê as pessoas cometem esses crimes de menor potencial ofensivo. As razões para os cometimentos desse tipo de crime de menor potencial ofensivo, elas são variadas e elas podem incluir diversos fatores, inclusive fatores socioeconômicos, falta de oportunidade, influência do ambiente da onde essa pessoa mora, né, a educação. Então, muitas das vezes as pessoas cometem esses crimes devido a pressões financeiras, ao desemprego, falta de educação, ou exposição a esses ambientes em que a criminalidade ela é comum, infelizmente. A quarta pergunta, ela se refere a por que as pessoas cometem crime de colarinho branco e quem são essas pessoas. Então, já como eu respondi na pergunta número 2, essas pessoas, quem são essas pessoas que cometem crime de colarinho branco? São pessoas, normalmente, que têm grande influência econômica, são pessoas que têm uma influência social privilegiada, né? Normalmente são pessoas mais de um poder político, aquisitivo, empresarial, né, melhor. E o porquê que essas pessoas cometem crimes é algo que a própria criminologia tende a explicar, né? São pessoas que cometem crimes que ocupam posições de poder, de confiança na sociedade. Então, digamos, são pessoas que deveriam emitir confiança e acabam descumprindo, né? Há uma quebra nessa confiança com a sociedade. São executivos de empresas ou políticos e suas motivações às vezes estão relacionadas à ganância. Então, é isso que ocorre. Referente a uma indagação que possivelmente venha a ter um argumento, eu gostaria de elencar aqui que é inaceitável defender o cometimento de qualquer tipo de crime, e o sistema legal ele deve garantir que todos tenham acesso a um julgamento justo e apropriado.
evitando as punições arbitrais.